Então, eu estou Rafa, pondo aqui para gravar. Vamos lá. Rafa, só queria fazer um pedido, não sei, ou um reforço. É assim, eu trabalhei num curso de teologia pastoral, a igreja De partilha do que vocês se sentiram provocados nessa temática da caminhada da igreja, da eclesiologia, e assim vai. É claro que não vai dar tempo de todo mundo falar, não, senão a gente vai até meia-noite, né? Mas a gente procurar ser sucinto, cada qual aí, sucinto no que foi no grupo, a experiência, e colocar alguns elementos que são fundamentais que a gente pode retomar e trabalhar. Então, quem quiser pode ir levantando a mão ou ir abrindo o microfone. O silêncio também diz, sabe? Luiz Roberto, Padre Luiz Roberto, para mim, a mudança não vai vir do prédio, vai vir do povo organizado. No nosso grupo, nós partilhávamos que é interessante quanto que o tempo passou e a gente observa essa postura, esse comportamento ainda pré-concílio, né? Essa igreja hierarquizada, onde muitas vezes o povo precisa se colocar, porque tem sempre essa visão de que é a visão do clero que é a visão correta das coisas, e eles que dão a última palavra. Então, a gente percebe muito essa postura ainda, pré-concílio, e daí a gente até, né, se questionou, quando que virá? Quando que a igreja vai digerir, então, o Concílio Vaticano II, né? Porque é nessa espiritualidade, nessa caminhada que a gente acredita. Então, nos sentimos provocados nesse sentido. A gente observa muito a presença, enfim, conservadora nas comunidades, e é um desafio muito grande quando o pessoal das SEPs, das pastorais, precisam se reestruturar, é um desafio muito grande. Então, a gente se sentiu questionado nesse sentido, que é preciso redescobrir a própria história da igreja, né? Porque essa ideia de que igreja é povo de Deus, como o Rafael disse, vem do Concílio Vaticano II, na teologia latino-americana. Então, mais ou menos nesse sentido. No nosso grupo, a gente discutiu a experiência que tivemos como pastoral, como comunidades eclesiais de base e o avanço da renovação carismática, que a gente não voltou ao ponto antes do Concílio Vaticano. A igreja, ela se modificou e a renovação carismática, ela se alinha com o neopentecostalismo, né? A renovação parece ser uma resposta ao neopentecostalismo pelo mesmo público. E a renovação carismática e Canção Nova e tal estão fazendo com que a igreja volte ao clericalismo e tal. Até a organização das igrejas está diferente. As comunidades, a comunidade que eu participava, que ela tinha uma organização circular dos bancos, agora está alinhado, tem altar com. Então é uma busca por retomada do poder dentro da igreja. E como resistência, a gente precisa de espaços como o CEBI, espaços de debate, fortalecer e manter, não arredar o pé. Reinaldo, nós no grupo achamos sim, muito bom, muito significativo essa colocação dessa retomada que o Rafael fez em relação ao Vaticano II, a igreja problemática do seu tempo e de sua época. E se fosse possível até disponibilizar esse material, seria muito bom para a gente estar revendo tudo isso daí, né? E a gente percebe que isso é muito recente, é muito forte, está indo muito presente, né? Esse clericalismo, essa igreja hierárquica, né? Está muito presente e realmente precisa mexer muito com isso ainda, né? Mexer muito nisso. Acho que é um sentimento que
parece que está sendo recorrente, né? Porque no grupo que nós estávamos só eu e a Mirtes, né? No grupo 13, e a gente também fez essa reflexão sobre essa igreja acomodada, clerical, e que, ao invés de promover a libertação do leigo, ela infantiliza, no sentido de que usa um discurso, que esse discurso serve muito mais para acomodar, para amedrontar, do que para fazer com que avance. A gente discutiu que é uma igreja que tem muita capa, muita roupa, muita indumentária e pouco conteúdo. Que a Bíblia, ela se tornou um código canônico. Eu tive a minha formação de CEBI de muitos anos, então a gente sente muito a falta dessa linguagem, né? Dessa hermenêutica bíblica que nos coloca dentro dessa linha da metodologia popular da Bíblia. Parece que isso é uma heresia dentro da igreja. Falar de Concílio Vaticano II e falar de teologia da libertação é um pecado mortal, ainda que nem sabe, muito seminarista nem sabe o que é a teologia da libertação e desce o pau na teologia da libertação. Então, a gente viu que esse foi os entraves, né, que a gente viu, que impede a igreja de avançar. E como a gente querer construir algo novo, retomar o sentido das comunidades que hoje também estão desaparecendo, né? Hoje a paróquia, ela absorveu tudo. Então, as comunidades também deixou de ter o seu lugar. Então, é retomar esse sentido das comunidades e acreditar que são as micro-organizações, as pequenas comunidades, a força dos pequenos é que vai fazer com que a coisa avance. Porque se esperar que venha de longe, não vai acontecer, né? E eu acho que, sobretudo, acreditar e apoiar muito o Papa Francisco, porque a gente sabe que o Papa Francisco, ele sofre, dentro da própria igreja, ele sofre essa contradição daqueles que não querem ver essa igreja avançar e ser a igreja do reino de Deus, ser a igreja que Jesus Cristo veio trazer para nós. Foi essa a nossa discussão. Nosso grupo também... Nosso grupo... Vai, pode ir. Nosso grupo era o grupo 8, e a gente ficamos quase contemplados, né, com a fala dos colegas que já falaram, que foi mais ou menos nessa linha mesmo. A gente conversou sobre a questão da paroquialização, né, que as nossas paróquias têm essa estrutura, e os conselhos paroquiais são, na verdade, conselhos administrativos, e que o padre é o que acaba tendo a palavra final. Então, e que a gente tem, na matriz, a gente não tem esse conceito de comunidade, né? Nossa realidade, né, que inclusive eu coloquei, que é a minha cidade de interior, a gente não tem mais nas comunidades rurais, e a matriz não vive essa realidade de comunidade. Embora uma colega, né, viva uma realidade diferente, né, que se ela quiser colocar rapidinho, a Helena, né, que ela é do Espírito Santo e vive uma realidade um pouco diferente lá. Na minha comunidade, ela foi formada com as resistências das comunidades de base. Então, quando ficou insuportável a relação dentro da igreja carismática, a gente criou um projeto piloto na arquidiocese, e a comunidade ambiental ela foi criada há 25 anos, e ela celebra, nós temos um padre designado, e ela é de pequeno grupo, celebrando nas residências. Então, a gente já tem 25 anos de existência, e nós temos, concomitante às celebrações litúrgicas,
nós temos os cursos de aprofundamento teológico, já fizemos alguns retiros também, vários retiros, entre eles um até com CEBI, com Marcelo Barros, Frei Beto, Boff, são assessorias desse grupo. São pessoas que estão no dia a dia acompanhando o movimento do grupo. Embora eu esteja há 4 meses como colaborador simplesmente da missão, me preocupa muito que nós estamos voltando ao caráter de desobriga. Isso me inquieta muito. Mas vamos ver até onde vai. Eu fiz parte do grupo 9 e a gente falou um pouco sobre as nossas experiências. Então, teve o pessoal que está trabalhando com o movimento social, teve gente que vem de dentro da própria igreja, também teve irmãos nossos, irmã nossa de outra igreja também. E é muito interessante que o processo é mais ou menos igual, né? Olhar o projeto do Reino de Deus, independente de ser católico ou não, e ver que, através, né, do desejar ardentemente essa transformação, né, seja de Umbanda, de Candomblé ou ateu, ele vai se realizar, o projeto de Cristo, né? E os movimentos, as pastorais sociais ajudam, seja da área da saúde, da criança, do menor, né, dos sem-teto, né, de moradia, eles ajudam muito nisso, porque a necessidade vem de todos os cantos, de todas as formas, de todos os jeitos, né? E aí as espiritualidades também que surgem desse trabalho são das mais diversas, das mais diferentes, e ajudam muito a construir, né, esse nó. Mas eu acho assim, enquanto a gente estiver grudado dentro da questão hierarquia, né, a gente não vai conseguir caminhar muito não. Até porque quando a gente fala de ecumenismo, na hierarquia, eles falam de ecumenismo só entre cristãos e de diálogo interreligioso. Para mim, é uma grande balela. Isso é uma narrativa criada para se dizer o que é afro, o que é indígena, o que é de lá do outro lado, o que é só cristão, só nosso. Então, ecumenismo, de fato, na verdade, é o que Deus que surge na vida, nas suas diversas espiritualidades, sacralidades, grudado dentro da experiência da vida. Eu acho que isso que é o fundamental. Se alguém quiser mais completar do grupo, pode completar também. No nosso grupo lá, nós refletimos a questão do CEBI, sua metodologia, como espaço ainda dessa resistência. Daquilo que o Dom Fragoso sempre falava, que o concílio ocorreu, mas ainda não ocorreu o concílio dos pobres. E o CEBI, ele tenta traduzir essa didática, essa dinâmica, esse movimento, para tentar fazer esse concílio dos pobres, que vá conseguir chegar, de fato, nos espaços marginais, nas periferias, naquele movimento que o Papa Francisco hoje está tentando botar o mundo do centro para as periferias. Nós tivemos aqui na nossa diocese, eu sou de Volta Redonda, só queria exemplificar uma questão que nós vivemos recentemente. Eu tenho 40 anos, vivi um pouco esse espírito do concílio aqui na presença da igreja de Dom Valdir Calheiros, que enfrentou os militares e tentou implementar as bases do Concílio Vaticano II. E hoje a gente está vendo o processo reverso, o processo de desmonte de toda essa ideia que o concílio e sua primavera e sua novidade trouxe para nós. Então, aos 20 dias atrás, o bispo atual aqui lançou um decreto que ele basicamente reduzia e alguns termos muito romanizados a categoria dos leigos, não respeitando toda a história e a trajetória do movimento leigo na nossa diocese. Então, nós, como resposta, nos organizamos e elaboramos uma carta que teve até 4 páginas, e no domingo passado, festa do batismo do Senhor, entregamos a ele uma produção original e depois publicizamos a toda a diocese, exatamente fazendo essa referência dessa trajetória do concílio. A carta tinha uma síntese de uma visão histórica, sociológica e teológica dessa igreja que não consegue mais dialogar com o momento atual. Então, o nosso grupo lá revisou isso, nosso companheiro Wilson lá
de Petrolina e a nossa companheira a Nilza do Ceará também analisamos, choramos um pouco esse olhar dessa realidade de hoje, dessa igreja que está ainda só ser centro e não consegue ainda mais dialogar com as periferias. Então, aqui no Rio, a coisa está muito difícil, está muito complicada, porque, historicamente, tentaram fazer uma competição com os movimentos pentecostais evangélicos, massacraram as SEBs e todos os movimentos de periferia, e agora só priorizam o centro, com a nova formação e com essa eclesiologia da rendinha, dessa coisa de hoje, totalmente avessa ao magistério do Papa Francisco. Só complementar, né, Hugo? A experiência também aqui de Pernambuco, Rafael e o demais, é um prazer. O CEBI aqui surgiu nos anos 80, e quando você trazia presente aí o papel e a ação de Dom Cardoso, eu me reportava de quando o CEBI nasceu aqui em Pernambuco. Então, tinha os Cardoso, o Dom Cardoso lá no regional e o Cardoso aqui no sertão. O Cardoso do sertão é o Paulo Cardoso, ele veio de Minas, um missionário carmelita, né, desbravador, evangelizador das comunidades eclesiais de base. Aí convidou duas pessoas aqui na diocese, um leigo, o João Lúcio Caxias da Costa, e a irmã Graciema Terezinha Tamanho, para fazer o CEBI, por 2 anos de formação em Recife. E eles foram, depois vieram, enraizou o CEBI no sertão, e quando a gente já tinha com 13 escolas bíblicas formadas, quase 1.500 pessoas se apropriando da leitura popular da Bíblia, o homem começou a fechar as portas para a gente. Aí chamou o grupo e disse, olha, quem for para aqui, quem vier para a minha diocese para dar alguma formação em nome do CEBI, eu tenho que tomar conhecimento, porque fulano, beltrano e cicrano não podem. E justamente essas pessoas que não puderam, nós trouxemos para cá, para a nossa formação. Graças a Deus, conseguimos até trazer, com a graça de Deus, sobretudo, na linha do CEBI, Carlos Mestre para Petrolina, por 2 vezes. Isso é muito bom. Continuamos firme e forte. Muito bem, Wilson. Estou com você. Pernambuco também. O pior, Wilson, que esses 2 bispos aí, o de Petrolina e o que esteve em Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, os 2 são carmelitas, da mesma ordem do Frei Carlos Mestres. São irmãos. Pior. Briga entre irmãos, né? Então, vai. Muito bem. Gente, nós já estamos aí com o tempo um pouquinho estourado, né? Mesmo com toda a confusão. Tem mais alguém para poder falar? E a gente um pouco vai aí fechando no próximo... O Rafael, eu só queria acrescentar que faltou uma coisa importantíssima que a gente acabou esquecendo. O protagonismo do jovem foi esquecido. Dentro dessa realidade da igreja que está nova, insurgente, que não é tão nova assim, mas que a gente acaba esquecendo da renovação, a gente acabou falando um pouco desses jovens que foram colocados de lado da pastoragem da juventude. Hoje se coloca muito jovem para fazer canto carismático, bandas carismáticas e tudo, e quando eles são colocados para realmente discutir a realidade deles e partir para uma questão mais, né, mais social, mais política, eles simplesmente são colocados de lado, não, isso não serve, isso não presta. E eles são meio que exilados da igreja. Esses que são os exilados da igreja, que vão saindo, também nós, como CEBI, como CEDI, com vários outros órgãos, a gente também deixou de fazer esse tipo também de uma certa forma de formação. E através da forma e da comunicação deles, através da tecnologia, né, da questão que eles constroem relações através também dos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, enfim, dessa forma que o jovem também tem de trabalhar. E a gente acabou não também tentando se achegar a eles e trabalhar dessa forma para construir essa nova igreja a partir deles também. É isso que faltou. Muito bem. Eu queria só indicar 2... claro que tem toda uma obra, mas
se vocês vão procurar alguma coisa sobre o Vaticano II, tem um material que foi produzido em 2002, entre 2002 e 2003, quando o Vaticano II completou 40 anos. Mas quando ele completou 50 anos, ali por 2012, 2013, foram produzidos muito material. Foi produzido aqui esse dicionário do Vaticano II, com vários verbetes, e foi produzida essa coleção de Marco Conciliar. Esse aqui que está na minha mão é sobre o Vaticano II e a leitura da Bíblia. Eu e o Pedrinho que escrevemos, eu e o Pedro Lima escrevemos esse livrinho, e que outro dia mesmo eu recebi uma mensagem da Paulus que eles não iam publicar mais esse livrinho, e perguntou porque estavam vendendo no que está lá no estoque. Se tentar procurar, consegue comprar baratinho esse livro, que eles não vão publicar mais, eles querem se ver livre dos estoques que estão lá. Então, tem uma coleção muito boa, que é essa aqui, Marco Conciliar. Aqui em São Paulo está vendendo a 5 ou 6 reais na Paulus. Então, 5 reais. Você compra esse livrinho por 5 reais, porque eles querem se ver livre do livro. Ô, Rafael, então, eu sugiro o CEBI Nacional pegar todo esse material, pega ele todo para nós e a gente adquire junto ao CEBI. Você pode até comprar até mais barato ainda. Vaticano II e a leitura da Bíblia, da Paulus, publicação da Paulus. Aí mandou lá para o leitor. Então, eu vou tentar ver, aqui, dialogar com a direção da Paulus, ver se eu consigo... Aí ele falou assim que já ligaram para ele, falou que a Paulus não vai publicar mais, ele está vendendo baratinho. É uma coleção. Então, gente, esse é um material que eu indico. Rafael Depois Rodrigues eu vou colocar lá para vocês. Vou colocar para vocês essas indicações de material e também esse material do slide aí que eu apresentei vai estar também disponível na página do CEBI depois, tá bom? Gente, muito obrigado por hoje. No próximo domingo a gente vai conversar sobre a história da prelazia com Dom Adriano, com a Mercedes de Budalés e vamos ver se consegue entrar o Pietro Tierra, que trabalhou com Pedro Casaldáliga na Missa Terra Sem Males e na Missa dos Quilombos. Mas ele vai estar um pouco fazendo um retrato para nós sobre a prelazia, tá bom? Ótimo. Obrigada, Rafael. Ótimo. Até domingo que vem. Até domingo. Boa tarde. Viva a vacina. Muito bem. A luta continua. Até mais. Obrigado. Bye, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, bom início de noite. Né? Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. É boa noite, né, amigo? Boa noite. Aqui, para mim, é boa noite, Rafael. Muito obrigada. Boa noite. Com Deus, amado. Tchau. Boa noite. Tchau, Mari. Muito bem. Tchau, Agênis. Tchau, Rafael. Com Deus, viu? Tchau, Cícero. Tchau, Mari. Cícero. Muito bem. Prazer em conhecê-lo. Até mais. Prazer, Cícero. Tchau, Wilson. Boa semana. Se cuidem, por favor. A vacina ainda não tomamos, não chegou ainda. Aí São Paulo já começou, né? Só para alguns escolhidos, profissionais da saúde. Afinal, é impeachment de Bolsonaro. Ninguém virou jacaré. Ninguém virou jacaré até agora. Assinaram o impeachment de Bolsonaro. Isso, todo mundo assinando. Valeu, Rafael. Um abração para você. Tchau, tchau para todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Rafael. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Domingo. Até domingo. Tchau, Cícero. Mari, prazer. Com Deus. Tchau, tchau. Até domingo.
Até domingo. Tchau, Elza.